Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade então à nossa disciplina, hoje a gente vai falar um pouco sobre Karl Marx, pai do comunismo, aquele grande filósofo alemão que viveu no século XIX. Eu queria esclarecer para vocês o seguinte: eu não vou me concentrar aqui nos aspectos econômicos do pensamento de Karl Marx, como, por exemplo, teoria do valor-trabalho, teoria da mais-valia. Essas coisas vocês já estudaram, eu acho que exaustivamente, em geografia, até mesmo em sociologia. Então eu vou me concentrar aqui no aspecto filosófico do pensamento de Marx. E para isso a gente precisa remontar as origens do pensamento de Marx. Marx recebeu uma grande influência de um outro filósofo alemão que veio antes dele, que foi Hegel. E Hegel tem algumas ideias que são importantes e acabam servindo assim de substrato, acabam alimentando a filosofia de Marx, né? Servem de base para Marx desenvolver depois a sua filosofia. A primeira ideia importante de Hegel é a ideia de que a história é o amadurecimento do espírito. Eles chamam isso de Geist em alemão, né? A história ela é o desenvolvimento, o amadurecimento do espírito, quando o espírito vai tomando consciência de si. E aí, esse desenvolvimento da história, segundo Hegel, ele não é assim sem rupturas, não é de maneira harmônica que isso se dá. A história, ela é na verdade um palco de conflitos. E ele chama isso de dialética, é a chamada dialética hegeliana. E ele expressa da seguinte forma: o movimento da história sempre se dá assim. Primeiro nós temos uma tese, que é um estado inicial de coisas. Depois a gente tem uma antítese, que é a negação da tese. E aí do choque entre a tese e a antítese surge a síntese. Só que a síntese também tem os seus desdobramentos internos, também tem os seus problemas internos. Então essa síntese vai ser uma nova tese que vai gerar uma nova antítese, daí uma nova síntese, num processo ininterrupto. Então assim a história vai caminhando, né? Através das contradições. A história ela caminha através de contradições, segundo o Hegel, né? Que é um filósofo, como eu disse para vocês, que vai dar assim uma base para o pensamento marxista. Depois vocês vão ver que Marx vai usar essa dialética para poder explicar a luta de classes. Mas aí ele já vai dar uma nova roupagem para essa ideia. Eu vou explicar isso já para vocês. E um terceiro ponto importante do pensamento de Hegel é a ideia de alienação. Ele diz assim, que no curso da história, nós homens criamos determinadas coisas que quando assumem a sua própria função, quando assumem a sua própria autonomia, essas coisas se tornam estranhas a nós. Elas podem até exercer alguma pressão, algum poder sobre nós. Então esse estranhamento do indivíduo, esse processo mediante o qual o indivíduo sai de si mesmo, né, e se torna outro, Hegel chamava de alienação. Isso aí é importante para a gente entender alguns conceitos de Marx. Por exemplo, o conceito de alienação religiosa, o conceito de alienação do trabalho. Tudo isso, em última análise, remonta lá a Hegel, né? Entre Hegel e Marx tem um filósofo importante que é o Feuerbach. O Feuerbach pega esse conceito de alienação de Hegel e aplica isso à questão da religião. Ele diz que nós homens que criamos Deus, nós somos seres imperfeitos, nós somos seres injustos e nós temos a necessidade de perfeição, nós temos a necessidade de contemplar uma justiça perfeita, contemplar a eternidade, porque nós somos seres temporais, transitórios, passageiros, imperfeitos. Então a gente precisa projetar em algum lugar o nosso anseio por perfeição. Então Feuerbach disse que nós criamos Deus. A teologia, na verdade, é uma antropologia. É o homem querendo criar um arquétipo perfeito. E aí o Feuerbach diz então que Deus é uma ideia alienada da mente humana, que em determinado momento passa até a exercer uma pressão sobre o homem, porque é como que se ganhasse vida própria. Então ele impera sobre o homem, ele julga o homem se sente assim acuado por Deus, acossado diante da justiça divina, mas na verdade tudo isso foi obra da sua mente, né? Deus acaba sendo aí um refúgio nosso, uma fuga desse mundo. E Marx usa essa ideia para dizer que a religião é o ópio do povo. Só que ele dá uma aplicação materialista para essa ideia de alienação religiosa. Ele diz assim: o homem cria Deus não é tanto pelas necessidades psicológicas, como dizia o Feuerbach, mas para dominar a massa da população. Deus ele é criado pela classe rica,
a religião ela acaba sendo um sistema de dominação, porque quando o indivíduo que é pobre, que é oprimido, quando ele alimenta a esperança de um quimérico paraíso futuro, de um reino que ele vai tomar posse um dia na eternidade, então ele fica com as suas energias revolucionárias anestesiadas. Então a religião, para Marx, é um instrumento de controle de massas. Por isso o comunismo é oficialmente ateu, por isso o comunismo combate a religião, porque entende a religião organizada como uma espécie de alienação. É evidente que esse pensamento é metonímico, é um pensamento reducionista, acaba tomando a parte pelo todo. Houve também na história quem criticasse esse pensamento. Chesterton, por exemplo, falava que Marx disse que a religião é um instrumento que faz o homem ordinário, pobre, se sentir extraordinário, herdeiro de um reino, de um paraíso. Mas ele esqueceu de dizer também que a religião é um instrumento que faz o homem extraordinário se sentir ordinário. Ou seja, aquele homem que tem tudo nessa vida, que tem fama, que tem prestígio, tem poder, tem sucesso, e ouve lá a palavra de Deus dizer: lembra-te que és pó e ao pó retornarás, que precisa ajudar o pobre, ajudar o faminto, ajudar o enfermo, visitar os prisioneiros. Então a religião também, para Chesterton, é um instrumento que faz o homem extraordinário saber que é ordinário, saber que é só mais um homem. Então Marx teria pensado assim só de um lado, teria alimentado uma visão unilateral da religião, mas não teria enxergado outros aspectos. Um outro cara que critica isso é o Giovanni Reale, um grande filósofo italiano que viveu principalmente no século passado, mas morreu agora. Nasceu no século passado, morreu agora faz alguns anos, né, Giovanni Reale. E ele dizia que o Marx, na verdade, olhou uma determinada expressão religiosa, uma determinada forma de religião e expandiu isso, universalizou isso aí como se toda religião fosse isso. Mas, enfim, o pensamento do Marx é esse, né? O pensamento de que a religião é um instrumento sempre nas mãos da classe dominante para poder dominar a classe mais desfavorecida, né? Para poder dominar a população. Então é esse processo de alienação religiosa, né? Uma outra aplicação dessa ideia de alienação, o Marx dá na questão da alienação do trabalho. Quando o indivíduo, aí, na moderna sociedade industrial, o proletário, o trabalhador, lá na fábrica, ele não conhece mais o processo de produção, ele acaba sendo alienado do próprio trabalho, ele não conhece os mecanismos do próprio trabalho, ele está fazendo parte de uma engrenagem que ele não conhece inteiramente, né, porque o trabalho ficou muito compartimentado, então ele não tem domínio sobre o processo de trabalho, ele está fazendo, seguindo uma lógica de trabalho que outros estabeleceram, e ele também é privado do fruto do trabalho dele, ele trabalha para outros e não para si mesmo, então o trabalho dele acaba sendo alienado. É uma outra ideia, né, que o Marx acaba tirando aí dessa questão da alienação, mas isso, como eu disse, vem lá remotamente do Hegel. E um ponto que vocês vão ver que a gente pode assim entender como uma discordância do Marx e do Hegel, é o fato do Marx ser materialista. E aí a gente entra em dois conceitos fundamentais do pensamento do Karl Marx, o materialismo histórico e o materialismo dialético. O Hegel dizia que a história é presidida pelas ideias, só que Marx não concorda com isso. Ele não acha que as ideias humanas são ideias autônomas. Ele diz que, na verdade, quem preside a história é a economia. A economia é a base de tudo. Aquilo que a gente chama de produção cultural, que seria a superestrutura ideológica, é sempre determinado pela economia. Então você tem primeiro uma infraestrutura econômica e a conformação dessa infraestrutura econômica acaba determinando a superestrutura ideológica. Quando eu falo de superestrutura ideológica, eu estou falando de lei, do direito, da religião, da filosofia, das artes, da cultura, daquilo que é obra do espírito. Isso aí não é livre, não é autônomo. As ideias circulantes, as ideias dominantes de uma determinada sociedade sempre são as ideias da classe dominante. E elas são também parte de um instrumento de dominação, segundo Marx. Isso que a gente chama de materialismo histórico. Então, enquanto Hegel achava que a substância da história é ideal, porque é a razão humana que vai amadurecendo, vai tomando consciência de si mesmo, o Gast, né, que é a razão humana que é a razão finita, mas que de alguma maneira é a expressão do espírito absoluto,
que no final das contas é Deus, Marx não pensa assim. Marx pensa que a substância da história é material. Ele é um materialista. É a economia que determina todas as relações sociais. Então, se você quiser conhecer uma determinada sociedade, a primeira pergunta que você deve fazer é: quem domina os meios de produção nessa sociedade? Quem controla a economia? Porque quem controla a economia vai também controlar as ideias circulantes nessa sociedade. E essas ideias que vão circular nessa sociedade sempre são ideias que legitimam o poder da classe dominante. É mais ou menos isso que ele vai dizer com o materialismo histórico. E o materialismo dialético? Aí é essa ideia da contradição. Hegel pensava a dialética como um choque de ideias. E Marx pensa a dialética como um choque da luta de classes. Para ele, a luta de classes é o motor da história. Então, a gente tem, por exemplo, lá na Antiguidade você tem a luta de classes lá entre os patrícios e os plebeus. Na Idade Média você tem o senhor feudal e o servo da gleba. E na moderna sociedade industrial, quando Marx viveu ali, século XIX, ele já estava contemplando ali os primeiros frutos da Revolução Industrial, os trabalhadores completamente desamparados nas cidades, nas fábricas. Então ali a gente tem um conflito entre a burguesia e o proletariado. Então em cada sociedade você vai ter sempre uma classe que domina os meios de produção, que é a classe dominante, e uma outra classe que acaba sendo a classe dominada, é essa classe que acaba sendo subjugada. Então é a luta de classes que dá motor à história. A história ela só se move de um determinado estado inicial para um outro estágio se houver uma luta de classes. É o choque entre as classes e eles estão lutando pelo quê? Pelo controle da economia, que é a base de tudo. É o choque entre as classes que vai dando movimento à história. Se você for analisar todas as revoluções, todos os movimentos da história, eles são choques entre classes sociais. E quem determina as classes sociais é justamente a economia. As classes sociais são determinadas pela posse ou não dos meios de produção. É o controle da economia, os ricos contra os pobres, né? E aí cada sociedade tem o seu próprio conceito de riqueza. Mas agora na moderna sociedade industrial esse conflito ele pode ser visto entre a burguesia e o proletariado. Bom, qual é a proposta do Karl Marx? A proposta do Karl Marx é que o proletariado se organize, porque o proletariado ele acaba sendo esmagado pela burguesia de diversas formas. Por exemplo, a religião é um instrumento ideológico para manter ali o proletariado anestesiado, tanto que ele diz que a religião é o ópio do povo, né? Por que o indivíduo usa droga? Porque ele quer fugir da realidade dele, uma realidade difícil, então ele vai viver lá num mundo de fantasia que a droga proporciona. Então a religião seria uma espécie de droga. Então o proletariado tem que se insurgir contra isso, contra as antigas instituições que na verdade só privilegiam a burguesia, contra a igualdade que é meramente formal, não é uma igualdade material das democracias liberais. Então o proletariado tem que tomar consciência de classe, tem que se organizar e tem que fazer uma revolução. Essa revolução seria aí a chamada ditadura do proletariado, né, onde o proletariado tomaria o poder e aí procederia então a coletivização dos meios de produção, das fábricas, dos campos, das fazendas, e aí acabaria com aquela distinção entre burguês, dono dos meios de produção, e trabalhador, porque agora tudo seria do Estado, tudo seria coletivo, e aí a gente poderia então caminhar, né, a gente teria esse momento transitório que seria o socialismo, né, mas para poder caminhar para o comunismo, que seria a sociedade igualitária sem classes sociais. Essa é a ideia defendida pelo Marx. É óbvio que essa ideia, quando ela é encarnada na história, ela vai dar origem, vocês sabem, vocês já estudaram isso, a uma série de problemas. Joseph Sobran, que foi um grande crítico do marxismo, né, no século passado, ele dizia que a igualdade econômica é impossível sem uma extrema desigualdade de poder político.
Então, se você quer interferir artificialmente na economia, você precisa suprimir liberdades individuais, suprimir direitos. O Estado ele acaba se tornando onipotente porque ele tem a classe dominante, né, que passa a ser o proletariado, a classe dirigente, a nomenclatura. Tem não só o controle da política, mas também o controle da economia, porque a economia é absorvida pela política. O socialismo é basicamente você atenuar ou eliminar as diferenças econômicas a partir da concentração de poder político. Então aí você acaba criando uma elite política que é dotada de poder tirânico e riqueza nababesca, né? Que é o que acaba acontecendo na União Soviética, acaba acontecendo na China, enfim, até em Cuba, em todos os lugares onde o socialismo foi implantado. Acaba havendo uma extrema desigualdade de poder político e um avanço do Estado sobre diversas garantias, diversos direitos individuais, liberdade, propriedade, tudo isso em nome dessa igualdade futura, né? Dessa igualdade, dessa sociedade igualitária, sem classes sociais, que é sempre adiada, né? É sempre um futuro que nunca chega. Então essas são críticas, né, que são feitas por causa do próprio fenômeno histórico do comunismo, né, o chamado socialismo real, aquilo que de fato aconteceu, que deixou aí um saldo de milhões de mortos. Mas eu espero que essas ideias do Marx tenham ficado claras para vocês, né? Conceito de alienação, essa questão do materialismo histórico, materialismo dialético, a crítica da religião. Eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês e aí na semana que vem eu volto aqui para corrigi-los e tirar qualquer dúvida. Tá bom, galera? Grande abraço!